Thank you for those who have paid their maaser. Agradecemos aqueles que pagaram seus maaserim. As I was looking so far, we've only had 3 folks use the QR code. Como eu estava olhando, 3 pessoas usaram o QR Code. I'm hoping most of you are using the link. Eu esperando que a maioria de vocês use o link. So we need people helping us and stepping up financially. Nós precisamos de pessoas nos ajudando, dando um passo à frente financeiramente. We appreciate that. Nós gostamos muito dessa ajuda. So today I'll be preaching. Let's focus, please. Vamos focar aqui, por favor. Today is our new brother there, Pastor Yoshi? No, sir. Not there? Nope. Is he listening? Who knows, huh? I don't know. He was solving something. Somebody did some crookery with his dad. He was onto it. His dad is deficient. He's handicapped, so he had to step up. But the children are back. The young children. Mm-hmm. Yeah. Raisa and Rafi are back. Let's put them on the screen so that we can welcome them back. There they are. Raisa, welcome back. Bem-vinda de volta, Raíssa, Rafa. And Rafa, welcome back. Is he wearing a hat or he got a haircut? Yeah, he's wearing a hat, a blue one. Oh, okay. Well, a hat is better than a mask. É melhor o chapeuzinho do que a máscara. Welcome back. Bem-vindos de volta. We missed you, even though we saw you on the video. Sentimos a sua falta, mesmo que a gente estava vendo vocês nas reuniões durante a semana. I can't believe how they're growing. Wow, look at that. Estão crescendo rápido, não? Pretty soon they're going to have grandchildren. Daqui a pouco eles vão ter netos. Time moves real quick. O tempo se move rápido. All right, put me back up there. She wants the words to the English songs. Okay. All right. So today I'll be preaching a message. Eu vou pregar uma mensagem. Now listen very carefully, please. Ouçam com muita atenção, por favor. Part 54. Parte 54. Of the series we began last Chinese New Year. A série que nós começamos no último ano novo chinês. And this part 54. Nessa parte 54. We're going to share with you at least part of it. Vamos compartilhar pelo menos parte dela. On the screen. Tela. That'll make pastor's job easier. Vou fazer o trabalho do pastor mais fácil. And that'll make it easier for some of you folks. Vai deixar mais fácil para alguns de vocês também. Better, Yosh? Let's give it a few seconds. My voice? So far, so good. Yeah, it was too loud before. Too loud? It was before too loud. Now it's perfect. Okay, well, let me know. Just don't be shy to interrupt me. Right. So let me say this. Based on our studies, o seguinte, baseado nos nossos estudos, we are fully committed, full eschatology proponents. Nós somos proponentes da escatologia cumprida. We don't back up from it. Nós não retrocedemos dessa posição. We don't apologize for it. Nós não pedimos desculpa por isso. And those of you who gathered yesterday on Chodesh, aqueles de vocês que se reuniram ontem no Chodesh, we saw our guest teacher, Robert Cruikshank. Temos o nosso professor convidado, Robert Cruikshank Jr. I finally ran into a real junior. Finalmente a gente encontrou junior verdadeiro. Instead of a fake junior. Ao invés de falso. You're a junior too, but you don't use it. Eu não uso. So, what a blessing. Que bênção. What an eye-opener. Que abridor de olhos. It kind of brought relief. Isso meio que trouxe alívio. That we had an answer for if Yahushua returned, how come his feet didn't split the Mount of Olives? Nós conseguimos uma resposta para se Yahushua voltou, por que ele não ficou de pé no Monte das Oliveiras? That's a toughie to answer, right? Isso é difícil de responder. But when you receive the instruction that he gave, it's pretty simple. Quando tu recebe a instrução que ele deu, é bem simples.
he split it in the Olivet Discourse, and then came the battle against Jerusalem. Ele dividiu no Monte das Oliveiras e depois veio a batalha contra Jerusalém. It's just not in chronological order. Só não está em ordem cronológica. So every bone of my body believes that every sentence was fulfilled by and through the year AD 70. Então todos os ossos do meu corpo acreditam que todos os versículos foram cumpridos até 70 AD. But there is a problem in this movement. Mas há um problema nesse movimento. Now, I'm not in this to make friends, influence people, and make money. Eu não estou aqui para fazer amigos, influenciar pessoas ou fazer dinheiro. Because if I was, I would not dare to say the things that I dare to say. Porque se eu tivesse, eu não ousaria dizer as coisas que eu tenho para dizer. The same way I was thrown out of the Messianic movement because I had a reputation as a newbie. Da mesma forma que eu fui expulso do movimento messiânico porque eu tinha uma reputação de iniciante, Of spanking the movement. de bater no movimento. The pastor part of me, everybody loves. Pray for me, visit me, understand me. I want you to not be my pastor. I want you to be my friend. Everybody loves the pastor part of my anointing. Todo mundo ama a parte do pastor da minha unção. Ah, ora por mim, seja meu amigo, me visite quando eu preciso. Todo mundo ama a minha parte pastoral do chamado. What rubs people the wrong way is the prophetic. Mas o que irrita as pessoas é a parte profética. Yahweh said to Jeremiah, you have a prophetic anointing Yahweh diz para Jeremias, tu tem uma unção profética to root out the error and the leaven and the falsehood, para desenraizar o fermento e a falsidade e o erro and then to plant e depois plantar and to pet the plant e fazer carinho na planta, and to give besos to the plant. dar beijinho na planta. So he had a two-sided ministry. Então ele tinha um ministério de dois lados. So everybody loves Moshe Kanachowski, the pastor. Então, todo mundo ama o Moshe Kaniuchowski, o pastor. Not everybody loves Moshe Kanachowski, the apostle prophet. Mas nem todo mundo ama o Moshe Kaniuchowski, apóstolo ou So profeta. Yahuwah doesn't bring me into a teaching that needs to be taught without also correcting that movement. Então Yahweh não me permite trazer um ensino que precisa corrigir alguma coisa sem corrigir o movimento em que veio o I ensino. wish somebody else was called to do that. Eu gostaria que outra pessoa fosse chamada para fazer isso. But there are issues in the full preterist camp. Mas há problemas no acampamento preterista completo. And I'm going to address one of them today. E eu vou abordar um deles hoje. But I'm not going to address it to condemn, I'm going to address it to correct. Mas eu não vou abordar para condenar, mas sim para corrigir. And I love my mentors in the fulfilled covenant eschatology movement. I love them dearly. E eu amo os meus mentores de forma acalorada, meus mentores do movimento da escatologia cumprida e completa. More than words can express. Mais do que palavras podem expressar. Because they gave me the final few phases of my ministry. Porque eles me deram as fases finais do meu I had two ministério. heart attacks. Either one could have taken me out. Eu tive 2 ataques cardíacos que todos os dois podiam ter me matado. And I felt the life, when Rivka was driving me to the hospital, I knew what it was for the first time. I could feel the strength of life just sipping out of me. It was no big deal, but I knew I could just feel it. E quando a Rivka estava me levando para o hospital no primeiro, não era nada demais, mas eu entendi o que era a morte. Eu sentia a força vital saindo do meu corpo. I was listening to a brother just last night, Eu estava ouvindo um irmão ontem à noite. and he hosts a YouTube ministry. Ele tem um ministério no YouTube. And his brother died of a heart attack. E o irmão dele morreu de um ataque cardíaco. And then the pastor Anthony from Texas, who was his guest, his brother died from a heart attack, and they were both in their 30s and 40s. E o pastor Anthony também, que era o convidado do cara, o irmão dele morreu de um ataque cardíaco. E os dois tinham 30 e poucos, And then 40 there was, anos de idade. and they were talking about another little girl, 17, heart just stopped. E eles falaram de outra menininha que tinha 17 anos, o coração só parou. You could be in the best shape or anything. There's electrical things that I don't understand. The Creator understands that. Tu pode estar na melhor forma que tu tem. Existem conexões elétricas que eu não entendo. O Criador entende, eu não. One day, if you're 18, 19, I don't care how old your heart can decide, I'm just going to take a break today. E tu pode ter 17, 18. O teu coração No pode chegar no cholesterol, no high blood pressure, nada. O teu coração pode chegar para ti um dia e falar: eu não quero trabalhar hoje. Sem colesterol, sem pressão alta, nada, só para. What am I saying? O que eu estou dizendo? I'm saying that I am grateful O que eu estou dizendo é que eu sou grato that once I survived those heart attacks by the blood of Yahushua HaMashiach,
Que uma vez que eu sobrevivi a esses ataques cardíacos pelo sangue de Yahushua HaMashiach, and my reward was postponed a little bit, a minha recompensa foi adiada um pouquinho, that I got a new assignment. que eu recebi uma nova tarefa. The same way the Yahweh used me to restore the name, Da mesma forma que Yahweh me usou para restaurar um nome, the 2 houses, as 2 casas, plural marriage, casamento plural, everything that is biblical. tudo que é bíblico. He decided to spare my life and give me a new assignment. E ele decidiu poupar minha vida e me dar outra tarefa. So I don't want to spank this kadosh, the blessed hope. Do you realize the blessed hope is not a hope anymore? It's a promise fulfilled. I mean, how many years were you walking in? One day Christ is going to return. The blessed hope. And the blessed hope is now the blessed promise. Vocês conseguem imaginar que a gente falou por tanto tempo a esperança prometida, a esperança abençoada, mas agora essa esperança já foi cumprida, agora é uma promessa cumprida, já aconteceu. So this is not just any assignment. This is to restore the awakening. Então essa não é qualquer tarefa, é restaurar esse acordar. You see, people make fun of the Jews, As pessoas zombam dos judeus, but the Jews missed the first coming. mas os judeus perderam a primeira vinda. But guess who missed the second coming? Mas adivinha quem que perdeu a segunda? The Christian church. A igreja cristã. So you tell me what the difference is. Então vocês me digam qual é a diferença. The difference is salvation is based on the first coming. A diferença é que a salvação é baseada na primeira vinda. So they lucked out, even though we don't believe in luck. Então eles tiveram sorte mesmo que nós não acreditemos nela. But before you throw stones at the blind Jews, let me suggest that most believers remain blind. Mas antes de vocês jogarem pedras nos cegos judeus, deixa eu falar para vocês que a maioria dos crentes ainda está cega. Because the Jews didn't think about it. The Jews denied the first coming. Porque pensa nisso, os judeus negaram a primeira vinda And our Christian brothers and sisters, including Messianic, deny the second coming. e os nossos irmãos e irmãs cristãos, incluindo os messiânicos, negam a segunda vinda. So both houses still in error. Então ambas as casas ainda estão no erro. One a little bit more serious than the other. Um erro é um pouco mais sério que o outro. But what a great truth Mas que grande verdade that Yahuwah has given us to restore. que Yahweh nos deu para restaurar. His blessed return. And we can never stop talking about it because we can never stop being grateful for it, because we can rejoice that we're married and he didn't leave us standing at the altar with a broken promise for 2,000 years. No bride is going to stand at the altar waiting for the bridegroom for 2,000 minutes, let alone 2,000 years. Nós recebemos She a gonna get promessa, an attitude, brother. She gonna get an attitude. nós recebemos a promessa agendada e a gente não consegue parar de falar isso porque não tem como parar de falar do cumprimento de uma promessa que ele fez para nós. Ele não deixou a noiva esperando no altar por 2.000 anos. Uma mulher não esperaria 2.000 minutos pelo marido no altar, quanto mais 2.000 anos. Ela vai ficar indignada e vai embora. But I noticed a very unseemly doctrine Mas eu notei uma doutrina muito sutil, based on a lack of willingness to start with the Hebraic rather than the Greek perspective. baseada em uma falta de disposição de começar com a perspectiva hebraica ao invés da perspectiva grega. Put it on the screen, please. Part 54. Parte 54. Since Mashiach has returned, Já que o Mashiach retornou, have the gifts and the offices of the Ruach HaKadosh and Yahusha ceased? os dons, os ofícios que Yahusha deu, eles cessaram? Now, I want you to understand the message you are about to hear Agora eu quero que vocês entendam. A mensagem que vocês estão prestes a ouvir is contrary to 99% of the fulfilled eschatological movement. ela é contrária a 99% do movimento da escatologia cumprida. My mentors and my teachers in covenant eschatology would vehemently disagree with what I'm about to share with you. Os meus mentores e professores da escatologia cumprida e a escatologia de aliança veementemente discordariam do que eu vou falar agora. But I don't mind upsetting some folks, hopefully not, Mas eu não tenho problema em deixar algumas pessoas chateadas. Tomara que não. because Yahuwah called me. He called me, not man. Porque Yahweh me chamou e não os homens. He called me when I was in my mother's womb. Ele me chamou quando eu estava no ventre da minha mãe.
He said, before I knew you, I called you and ordained you a prophet to the nations. Ele disse, antes de tu me conhecer, eu já te chamei e te ordenei um profeta para as The nações. same one who called me said, do not be afraid of their faces. E o mesmo que me chamou falou, não tenha medo das faces deles. So some full preterists may cut me off, may not like me, may talk about me behind my back, may say, be careful about this guy, but it don't matter with me now. E talvez alguns preteristas completos falem, não falem mais comigo, me ignorem, ou digam para as pessoas, cuidado com esse cara, mas isso não me importa mais. Because I've been to the mountaintop and I've looked over and I've seen that Yahushua has come. Porque eu fui até a And I've seen montanha that the e 12 gates are now open to me, into my seed forevermore, and those gates shall never be shut. porque eu subi na montanha e eu vi que Yahushua já voltou, e os portões não estão mais fechados, tanto nem para mim, nem para minha semente, para sempre, eles nunca mais serão fechados. So if you cut me off and disown me, you will not be the first, you will not be the last, but I cannot deny that which I have been given. Mas se vocês quiserem me negar ou me cortar ou cortar laços comigo, beleza, eu não me importo, vocês não foram os primeiros e não serão os últimos. Eu não posso negar esse cuidado. Did not make a covenant with your ministry. I made a covenant with the Aleph and the Taf. Porque eu não fiz uma aliança com o teu ministério, mas com o Aleph. I made a covenant with the Alpha and the Omega. Eu fiz uma aliança com o Alfa e o Ômega. I made a new and everlasting covenant with the one who bled to bring me into the sure mercies of David. Eu fiz uma nova e ungida aliança com aquele que me traria as misericórdias certas de Davi. So I went into the Hebrew, Então eu pesquisei no hebraico and look what I found. e olha o que eu encontrei. Actually, let's start, take that off. Let's put up 1 Corinthians 13 Vamos começar com 1 de Coríntios 13, in the King Jimmy, na versão King or the James. nearly inspired version. Just pick anyone. Yeah. Go to 1 Corinthians 13. Vamos para 1 de Coríntios 13. King James is fine, doesn't matter. King James está de boa, né? Não tem problema. What verses, sir? I'll tell you in a second. We'll pick it up in We'll pick it up in verse 6. Começando no versículo 6. 1 Corinthians 13, 6. 1 de Coríntios 13, 6. Ahava, love. This is the great love chapter. Esse aqui é o capítulo do grande amor. Ahava suffers long. O Ahavá, ele sofre. It is kind. Verse 4. Go up to verse 4. It is kind. Versículo 4. O Ahavá é paciente, é bondoso. It does not envy. Ele não inveja. Love, agapeo, ahava, does not boast. O amor, o agape, o Ahavá, ele não se orgulha. Get the whole chapter. Is not puffed up. Ele não se infla. Love does not behave itself indecently. Ele não se orgulha, não se comporta de forma indecente. We're in verse 5. Versículo 5. Love seeks not its own advantage. O amor não busca o próprio interesse. Love is not easily provoked O amor não se ira facilmente. or offended. Ou não guarda rancor. Love thinks no evil. O amor não pensa mal. Love does not hold on to grievances. Ele tudo suporta. Verse 6. Versículo 6. Love has no gilah in Torahlessness. O amor não se alegra com a falta de Torá. The word is iniquity, but it better translated lawlessness. Love does not rejoice in people who are Torahless. A palavra aqui está traduzida como injustiça, mas a melhor tradução é falta de lei, ou seja, falta da Torá. Love has
simcha in the amat. O amor se alegra com a verdade. Love rejoices in the truth. O amor se regozija na verdade. Love bears all things. O amor tudo sofre. Love believes all things. O amor tudo crê. All things that are in the word. Todas as coisas na palavra. Love hopes for all things that are in the word. O amor tudo espera que está na palavra. Love endures all things. O amor tudo suporta. Verse 8, charity, love, Versículo 8. O amor never fails nunca falha or comes to an end. ou chega ao fim. I'm reading from the RSTNE. Don't keep that up. Ahava never fails or comes to an end. O ahavá nunca falha ou chega a um fim. That's what it means, never to fail. It has no end. É isso que significa não falhar, ele nunca tem fim. Love has no end. O amor não tem fim. But where there are prophecies, they shall fail. Mas aonde há profecias, elas falharão. Where people speak in tongues, they shall cease. Onde as pessoas falam em línguas, elas cessarão. Where there is knowledge, it will vanish away. Onde há conhecimento, ele será deixado para trás. For we know in part and we prophesy in part. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. But when that which is perfect is come, Porém, quando vier aquilo que é perfeito, which is Yahusha, que é Yahusha, then that which is in part shall be done away. então tudo aquilo que é em parte será deixado para trás. Houston, Houston, we have a problem. nós temos um problema. Houston, Houston, hola, hola. oi, Put on your sombrero, baby. veste o sombreiro aí. We have a problem. Nós temos um problema. Because it was easy to talk in tongues and cast out devils and prophesy Porque era fácil falar em línguas, expulsar demônios e profetizar. when we were futurists and we didn't believe Yahusha had returned. Quando éramos futuristas e não acreditávamos que Yahusha tinha voltado. And so the scriptures clearly say that right now in verse 9, As escrituras claramente falam que agora no versículo 9, pardon me, verse 8, desculpa, versículo 8, reading from the RSTNE, you don't have to turn there. lendo das RSTNE, vocês não precisam ler delas. Love never fails. O amor nunca falha, Where there are prophecies, they will fail. mas as profecias desaparecerão. Where there are diverse languages, tongues, Onde há línguas diversas, they will cease. elas cessarão. Where there is da'at, it shall vanish away. Onde há da'at, ele desaparecerá. We know in part and we prophesy in part. Nós sabemos em parte e profetizamos em parte. Verse 10, 1 Corinthians 13:10. Versículo 10, 1 de Coríntios 13, 10. But when that which is perfect has come, Mas quando aquilo que é perfeito vir, then that which is partial, the tongues, the miracles, the knowledge, the prophecies, shall be done away with. They shall cease. They shall come to an end. então quando porém vier o que é completo, aquilo que é em parte, as profecias, os dons, os ofícios, aquilo lá será deixado para trás, ele desvanecerá, ele alcançará o seu fim. Now, this was never a problem before 70 AD. Agora, antes de 70 AD, isso nunca foi um problema. Up until 70 AD, for 40 years, there was prophecy, there was tongues, there was miracles, there were sign gifts. Até 70 AD nunca houve problema. Houveram milagres, profecias, houveram presentes em sinais e maravilhas. But according to most teachers in the fulfilled eschatology movement, Mas de acordo com a maioria dos professores no movimento da escatologia cumprida, based on 1 Corinthians 13, 8 and 9, these miraculous sign gifts have ceased. baseado em 1 de Coríntios 13, 8 e 9, esses dons milagrosos cessaram. Because the perfect one has come or returned in his parousia in the year AD 70. Porque o perfeito já retornou na sua parúcia em 70 AD. Sorry, your gain is still a little too high on the microphone. So we got a problem. Então nós temos um problema. Those who are futurists who are waiting for the return of Yahushua, they have no problem. Aqueles que são futuristas e ainda estão esperando o retorno, não tem problema nenhum. Can I get a witness? Bem, But for us, Yahushua has returned, the perfect has come.
Mas para nós, Yahusha retornou, o perfeito já veio. The implications of that are astounding. As implicações sobre isso são assustadoras. That means that every time Mariamne gets up here and gives a prophecy, it's false. Isso significa que toda vez que a Mariamne chega aqui e dá uma It means profecia, that every time Rivka comes up and gives a prophecy, it's false. isso significa que toda vez que a Rivka vem aqui e profetiza, isso é falso. That means that every time a Shaliach gets up and prophesies, it's false. Isso significa que toda vez que o Sholiach se levanta e profetiza, isso é falso. Because according to the traditional, fulfilled eschatological understanding, once the perfect comes, the partial gifts, the sign gifts, the miraculous gifts that were only for a 40-year period will permanently be done away with. Mas de acordo com os professores da escatologia cumprida, uma vez que o perfeito vier, todos esses sinais, essas maravilhas, esses dons milagrosos eram só para 40 anos. Mas uma vez que ele veio, acabou, não existem mais. There are entire books written on this subject. Há livros inteiros escritos sobre isso. There's a new book coming out now. Há um novo livro saindo agora. 400 pages proving. 400 páginas Get provando. this? 400 pages of proof 400 páginas de prova that the gifts of the Spirit are gone because you can't be a full preterist and believe that the gifts are for today. Why? Because you proclaim, you believe Yahusha already, the perfect has returned. e os dons cessaram, eles não existem mais, por quê? How many are with me? Perfeito, o Yahusha já retornou. Very good. So everybody, we're all following. Todo mundo seguindo o raciocínio, então. Now put the teaching back up, please. But then I said, let me start with the Hebrew because none of this is making sense. Mas daí eu falei, pô, deixa eu começar no hebraico, porque nada disso aqui tá fazendo sentido. If Yahusha is the same yesterday, today, and forever, Se Yahusha é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebrews 13:8, Malachi 3:6, Hebreus 13:8, Malaquias 3:6, what does the second coming have to do with the gifts and the miracles and the prophecies and the tongues and the interpretation of tongues? What does that have to do with the second coming? o que a segunda vinda tem a ver com os dons, as profecias, as línguas, a interpretação das línguas? O que tem a ver com 70 dias? If Yahusha is the same yesterday, today, and forever, there could be 100 comings. Se Yahusha é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Não? podem haver 100 It vindas. could be 9,000 comings of Yahusha. Podem haver 9.000 vindas de Yahusha. It could be 59,000 old heavens, old heaven and earth, new heaven and earth, older heaven and earth, junior heaven and earth, new heaven and earth, Senor. Podem haver 90.000 novos céus e terra, o júnior, o sênior, o antigo, o novo, o mais velho. What the Hades does that have to do O que isso tem a ver with the coming of Yahusha? com a vinda de Yahusha? Either he's the same forever or he ain't. Ou ele é o mesmo para sempre, ou ele não Bad é. English, good point. Um ruim inglês, mas um bom ponto. Either he is the same or he ain't. That has nothing to do with Parousia, return, Shmarusia, Russia, China. It has nothing to do with any of that. Either he's the same or he's not the same. Isso não tem nada a ver com a Parússia, com a Rússia, não tem nada a ver com nada. Ou ele é o mesmo sempre, ou ele não é. So something perfect arrived. Então alguma coisa perfeita chegou. Something perfect arrived. Alguma coisa perfeita chegou. Now, the $1 million question is, what is it? Agora a pergunta de $1 milhão é, o que é? So I looked in the Hebrew, and at the very top, in the uppercase, look what I found. Então, eu olhei no hebraico e olha o que eu achei na primeira linha ali em caixa alta. Speaking of those verses, Falando desses versículos. and in particular, Em particular, verse 8 no versículo 8, and verse 9 no versículo 9 and verse 10. no versículo 10. And I'm going to show you first in the English, and then I'm going to show you in Hebreo. Primeiro eu vou mostrar para vocês no inglês e então no hebraico. And I'm going to do what I shouldn't do. I'm going to give you the answer before I give you the message. Eu vou dar a resposta antes de falar a mensagem, que eu não deveria fazer. Usually I keep you hanging till the end and I give you the answer so I can keep you hanging. Normalmente eu mantenho vocês pendurados lá na expectativa e depois eu dou a mensagem para vocês. But to be honest with you, some of you are tired of hanging out with me and for me. Mas para alguns de vocês estão cansados de ficar esperando por mim. So I'm going to walk in the Ahava of 1 Corinthians 13. I'm going to give you the answer right up front.
Eu vou caminhar no Arravai de 1 de Coríntios 13 e vou dar a resposta direta. Turn to your neighbor and say, he's going to give it to us right up front. Olha pro teu próximo e fala, olha, ele vai dar a resposta Turn to your neighbor logo. and say, we're not going to have to wait for this one. A gente não vai ter que esperar por essa. Turn to your neighbor and say, we're not going to have to wait 3 hours for the answer. Olha pro próximo e fala, a gente não vai ter que esperar 3 horas pela resposta. The question is, A pergunta é, the perfect has come, therefore, Yahusha has come, therefore, why are we prophesying and speaking in tongues and laying hands on the sick? Because all those things, the knowledge of prophecy and the end times, all that's done away with because the perfect has come. se o perfeito já veio e a Yahushua já veio, por que nós estamos impondo a mão nos doentes para eles serem curados? Por que nós estamos profetizando? Por que nós estamos tentando exercitar esses milagres que já não existem mais? Porque o perfeito veio. But in the Hebrew, here is the literal translation. Mas no hebraico, a tradução literal é o seguinte. When the mature ones, tamim, Quando os maduros, tamim, pay attention, presta atenção, don't blink, focus, pisquem, foquem aqui. straight ahead. Listen. No, I love it. Now, right now, we're going to do it. Listen, when the mature ones, the tamim, come in, Quando os maduros entrarem, when the maturity comes, ou quando a maturidade vier, when the mature ones come in, quando os maduros entrarem, when the maturity comes, a maturidade vier, then, então, when, then, não, when, quando, cuando, when, cuandísimo, when, entonces, então, then will pass away the smaller part. então a parte menor passará. So this is a word for word translation from the Hebrew by yours truly. Isso é uma tradução palavra por palavra do hebraico por mim. When the mature ones, the tamim, come in, Quando os maduros, os tamim, entrarem, when the maturity ones come in, quando os da maturidade entrarem, then will pass away the smaller part. então passará a parte menor. This is not Messiah coming. Isso não é o Mashiach vindo. This is about the maturity of the saints coming in or arriving. Isso é a respeito da maturidade dos bichinhos chegando ou entrando. In the Hebrew, it says the coming here No hebraico diz que a vinda is not the parousia of 70 AD, não é a parúcia de 70 AD, but the end of our personal collective journey mas o final da nossa jornada pessoal e coletiva, when we have reached maturity in the new Yerushalayim. quando nós alcançamos a maturidade na nova Yerushalayim. Once we are in the new Yerushalayim, obviously the gifts will no longer be needed. Uma vez que nós estamos na nova Yerushalayim, os dons não são mais obviamente necessários. This is the literal Hebrew. Esse é o hebraico literal. When we also examine the Greek New Testament, Quando também nós examinamos o Novo Testamento em grego, we find the exact same thing, nós encontramos a mesma coisa. with the small difference between the Greek and the Hebrew. Com uma pequena diferença entre o grego e o hebraico. In the Greek, it's not plural, the mature ones, tamim, No grego não é plural, os maduros, tamim. but it is the individual believer or the mature one Mas é o indivíduo, o maduro, that arrives at the end of their journey, which is the New Jerusalem. que chega no fim da sua jornada, que é a Nova Jerusalém. Whether it's the Greek or the Hebrew, when we arrive at the end of our journey or the New Jerusalem, Mas quer seja o hebraico ou o grego, quando nós chegamos no final da nossa jornada na Nova Jerusalém, the childish things are no longer needed. as coisas infantis não são mais necessárias. This is not talking about Yahusha's coming. Isso não está falando da vinda de Yahusha. 1 Corinthians 13 is talking about our coming into maturity from childhood. 1 de Coríntios 13 fala da nossa maturidade desde a infância. We are the ones that are coming Nós somos aqueles que estão vindo from something to something, de algo para algo. from something to something. De algo para algo. The difference is A diferença é, the Greek, it's mature one,
No grego é o maduro. The Hebrew tamim is the mature ones. Agora no hebraico é tamim, os maduros. But the commonality is when the maturity comes, Mas a comunalidade é que quando os maduros vêm, ou quando we will then see him quando a maturidade vem, nós então o veremos face to face. face a face. We're not going to see him face to face at his return because haven't we been told that his return is invisible? A gente não vai ver ele face a face no retorno dele, porque a gente não tem ensinado que o retorno dele não foi visível aos olhos. Haven't we been told for 4 months? A gente não disse por 4 meses That put me back up, that his return is invisible. que o retorno dele era invisível. And no one's going to see a physical return, and no one's going to see him even on the clouds, except the murderers and that city, Matthew 22:7. Que ninguém vai ver o retorno dele face a face, exceto os assassinos e aquela família, Mateus 13:7. Okay, so put the verses back up, please. That we had up before? No, the verses from Scripture. So the perfect one returns. Então o perfeito retorna. No, it can't be because if we continue. E não pode ser, porque se nós continuarmos. Look at verse 12. Olha o versículo 12. But you can put it up in the King James too after this, but that's fine. For now we see in a mirror dimly. Pois agora nós vemos em um espelho em apenas um reflexo. By the way, does anybody know the Hebrew word for mirror? Aliás, alguém conhece a palavra hebraica para espelho? Mirror. I'll show it to you in a second. É mirror, é igual no inglês, vou mostrar daqui a pouquinho. Remember I told you all languages come from Hebrew. Lembra que eu falei, todas as palavras vêm do hebraico, todas as línguas vêm do hebraico. For now we see through a mirror dimly, but then presence to presence. Pois agora nós vemos apenas um reflexo como um espelho, mas um dia, face a face, presença a presença. But it's actually in the Greek and the Hebrew face to face. Mas no grego e no hebraico é face a face. Okay, and I translated it this before I understood this. Eu traduzi isso aqui antes de ter entendido Put up isso. the King James, please, the one you had before. Em português eles face to face too. Face to face. I'm gonna change that back immediately. Eu vou mudar isso aqui imediatamente. Look at verse 12. Olha o versículo 12. Let's go back to verse 11. When I was a child, I spoke as a child. Vamos voltar para o versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. I understood as a child. Eu pensava como menino. I'm in 1 Corinthians 13:11. 1 de Coríntios 13:11. I thought as a child. Eu pensava como menino. But when I became or I come into manhood or maturity, Mas quando eu me tornei homem ou entrei na maturidade, I put away childish things. eu deixei para trás coisas de menino. For now, we are still maturing as children. Pois agora ainda estamos amadurecendo como filhos. So we see the goal or the new Jerusalem through a glass darkly. Então nós vemos a Nova Jerusalém, o objetivo, como um espelho escurecido. But then face to face. Mas então, face a face. Now, if the second coming, stay with me now. E permaneça aqui comigo, foque. Let me back up. If the second coming, the parousia that we've been talking about for 4 months, that everybody is starting to believe already happened, was it not an invisible coming? Nobody saw him come physically. Agora, se a parúcia que nós temos falado há 4 meses, tá, as pessoas não acreditando agora, ninguém viu ela fisicamente, certo? So how can we see him face to face? Então como é que a gente pode vê-lo face a face? We would see the destruction of Jerusalem and the abomination of desolation as we read and understood Daniel. Nós veríamos a destruição de Jerusalém e a abominação da desolação como a gente entendeu lendo Daniel. But we would not see Messiah face to face when he came back in 70 AD. Mas nós não teríamos vindo Mashiach face a face quando ele veio em 70 AD. But it says one day we will see him face to face. Mas aqui diz que um dia nós o veremos face a face. But the gifts of the Ruach will not be needed because we will see him face to face. Mas os dons do Ruach não mais serão necessários porque nós o veremos face a face. That cannot be in 70 AD because no one saw him, let alone his face. E isso não pode ser em 70 AD porque ninguém viu ele. I'll então say that again. This cannot be
70 AD because in 70 AD no one saw him physically, let alone face to face. Não pode ser 70 AD isso aqui, porque em 70 AD ninguém viu ele, quanto mais face a face. So the gifts of the Ruach will cease when something comes. Então, os dons do Ruach cessarão quando algo vier. When the perfect comes. Quando o perfeito vier. Nowhere does the scripture say the perfect one. Mas nenhum lugar das escrituras falam o perfeito, perfeito. When the perfect or the maturity comes in your life. Quando a perfeição ou a maturidade vier na tua vida. Because right now we are children. Porque agora nós somos filhos. And when we were children, we spoke like a child. E quando éramos crianças, falávamos como crianças. We understood like a child. Nós entendíamos como crianças. We played like a child. Nós brincávamos como crianças. But when we become grown, mas quando nós crescemos, we must put away childish things. Nós temos que deixar de lado coisas infantis. So while we are in this process, put verse 12 on the screen. Então, enquanto estamos nesse processo, while we are in this process from spiritual childhood to spiritual womanhood or manhood, enquanto nós estamos saindo desse processo de infância para maturidade masculina e feminina, espiritual, we see things immaturely or dimly. Nós vemos as coisas de forma imatura ou apagadas. But when we mature and we finish the process, which will be in the New Jerusalem, then we're going to see his face. We're not going to see his face on the clouds of 70 AD because his face is reserved for those who are entitled to permanent citizenship in the New Jerusalem. Mas quando nós chegamos na presença de Yahweh, na nova Jerusalem, somebody help me preach this thing. Nós deixamos essa infantilidade ou essa mente simples, essa necessidade de ter esses dons, porque nós conseguimos esse presente profetizado e cumprido da presença dele na Nova Jerusalém. You can't have it both ways, preterists. Não dá para conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, preteristas. You can't tell the people that they don't understand the second coming because it was a spiritual coming, like the Father came in a cloud and no one saw his face, over and over in the Tanakh, that Yahusha came in the cloud and no one saw his face. Vocês não podem dizer para as pessoas que ninguém viu a segunda vinda porque ele veio como ele vinha no Tanakh, não face a face, ninguém via ele de forma física, a gente só via as nuvens quando ele chegava nas nuvens. And then turn around and say, this is 70 AD, when no one saw his face in 70 AD. Mas daí tu vira e fala, não, mas o perfeito veio em 70 AD, mas ninguém viu a face dele em 70 AD. So if this means that the gifts, miracles, signs, healing, prophecy, if it doesn't cease in 70 AD, when will it cease? Então se esses dons, esses presentes, eles não cessam em 70 AD na parúcia, quando que eles vão cessar? When will it cease? Quando que cessará? When the perfect comes. Quando o perfeito vier. When is the perfect going to come in your life? Quando que o perfeito vem na tua vida? Ask Benjamin. Pergunta para o Benjamim. Ask Tova when perfection comes. Pergunta para Tová quando que vem a perfeição. When we finish our childish learning experiences, we're all children of Yahuwah. Quando nós terminamos a nossa jornada espiritual do crescimento, por enquanto nós somos todos filhos de Yah. As children are, they don't understand most things. E como filhos são crianças, eles não entendem They a see maioria das life coisas. through a mirror or through a dim light. Eles enxergam as coisas através de um espelho ou de uma forma escurecida. But when that child becomes a woman or a man and they mature, mas quando esse filho ou filha se torna homem ou mulher e amadurecem, they put away the pacifier. Eles deixam de lado o bico. Right? And they put away the bubbles. E eles deixam de lado as bolinhas de sabão. If you're 90 years old and you blow bubbles every week, you need a psychiatrist. Se tu tem 90 anos de idade e tu fica soprando bolinha, você precisa de um That doesn't mean I don't like to blow bubbles once every 10 years, but if you have to blow bubbles, se tu tem que soprar bolinha, you need your head examined. Tu precisa examinar a tua cabeça. Because mature people don't do that. Porque pessoas maduras não fazem isso. Okay, now put my notes back up. So the perfect is a process.
Então, o perfeito é um processo. Yahushua said, be perfect as your Father in heaven is perfect. How? Go through the process. Yahushua falou, sejam perfeitos como seu pai no seu amanhã é perfeito. Como? Passem pelo processo. You're not born again and then immediately you're perfect. Tu não nasce de novo, daí imediatamente você fica perfeito. Perfected means at the end of your maturity road, Aperfeiçoado significa no fim da tua estrada de amadurecimento, which ends in glorification. que termina em glorificação. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. So, yes, of course, Então, claro, when the perfect comes, the partial will be done away with. quando o perfeito vem, o parcial vai embora. The difference is, A diferença é, sorry, we covered that. This cannot refer, the perfect, when the perfect comes, cannot refer to the Messiah in 70 AD. quando o perfeito vier, isso não pode estar se referindo ao Mashiach em 70 AD. That was not a visible face-to-face presence. Isso não foi uma presença visível face a face. He did not appear with his face, so it could not be a face-to-face meeting. Ele não apareceu com a sua face, então não poderia ter sido uma reunião face a face. Unless you want to say it's a metaphor. A menos que você queira dizer que isso é uma metáfora. But that means the whole second coming is a metaphor. So no, he did actually come. It's not a metaphor. Mas isso significaria que toda a segunda vinda seria uma metáfora, mas ele veio de fato. But a metaphor doesn't fit the context Mas uma metáfora não encaixa no contexto of the process of growth do processo de crescimento from childhood to maturity. da infância à maturidade. This is the clear and overriding theme Esse é o tema claro e que supersede tudo, and the context in both the Greek and especially the Hebrew. e o contexto, tanto no grego e especialmente no hebraico. The main point of 1 Corinthians 13 O ponto principal de 1 de Coríntios 13 is the graduating to glory and immortality. é a graduação para a glória e imortalidade. And we will be rewarded with his face. E nós seremos recompensados com a face dele. To be absent from the body is to be in the New Jerusalem. Ser ausente do corpo é estar na Nova Jerusalém. You will see him face to face once we become mature and ready. Vocês o verão face a face uma vez que ficarem maduros e prontos. He that endures to the end of the maturing process shall be redeemed. Aquele que perdurar pelo processo de amadurecimento será redimido. He that endures to the end of the redeeming process shall be rewarded with his face, and then you will see him panaim el panayim or panayam. Aquele que perdurar o processo e aguentar até o final será recompensado com a visão Panayam al Panayam de Yahweh. I always knew there was something with this understanding. Eu sempre soube que tinha algo com esse entendimento. How can the gifts, you're going to tell me, if you told me Yahushua returned in 70 AD, Se tu dissesse para mim que Yahushua voltou em 70 AD, now there's more power, agora tem mais poder, more prophecy, mais profecia, more healing, mais cura, more speaking in tongues with interpretation. mais fala de línguas com a interpretação Now dela. I would believe you. Aí eu acreditaria em ti. But these guys are telling us that now that he's returned, we're powerless. Mas esses caras falam pra gente que agora que ele retornou, nós não temos mais poder. Does that make any sense to anybody in romper room school or outside of romper room school? Isso faz algum sentido para qualquer pessoa no jardim de infância ou fora dela? The only one that would buy that ball of crap is Kermit the Frog. O único cara que compraria essa tigela de baboseira é o Kermit, o sapo. Buyer beware. Comprador, cuidado. So here's what full preterism in this case wants us to believe. E é isso que o preterismo completo, nesse caso, quer que nós acreditemos. For 40 years between the first and the second coming, todo poder, Por 40 anos entre a primeira e a segunda vinda, todo o leprosos, poder, todos we possess everything. were healed. Nós somos curados. Todo el mundo was healed. Todo mundo. Todo mundo era And curado. now that Yahushua came back, Mas agora que a Yahushua voltou, all the power and the energy is gone. todo o poder e a energia se foi. No more tongues, Sem mais línguas, no more knowledge, sem mais conhecimento, no more prophecy, sem mais profecia, no more healing, sem mais cura, because the perfect has returned. porque o perfeito retornou. Well, what kind of perfect is that? Agora, que tipo de perfeito é esse?
if we had more power when he was stuck in heaven before he returned in 70 AD, I would vote that he stayed in heaven. How about you? Se nós tínhamos mais poder antes, quando ele tá... Se nós tínhamos mais poder quando ele estava preso Lighten no up. céu... Come on, somebody. Lighten up. Se nós Yahusha, tínhamos mais- do me a favor. Stay in heaven. Se nós tínhamos mais poder quando Yahusha estava preso no céu e não voltou, eu teria voltado para ele nunca voltar, porque daí a gente teria mais poder para sempre. Yahusha, fica aí, tá de boa, fica aí tranquilo. Since you returned, I have less power over demons. Mas já que tu retornou, eu tenho menos poder contra os demônios? I have less power to pray for the sick and get them healed. Eu tenho menos poder para orar pelos doentes e eles serem curados? I have less power to prophesy. Eu tenho menos poder para profetizar? Then maybe you should have stayed in heaven. Então, talvez você deveria ter ficado no céu. Now, will anybody in the full preterist movement admit to this leaven in their camp? No. What they're going to do is they're going to double down and they're going to come against me. Book it. And they're going to take this teaching and they're going to circulate it. But guess what? You know what I'm about to say. Agora, qualquer no movimento preterista completo vai pegar esse ensino aqui, vai circular ao redor dele, vão começar a falar para tomar cuidado comigo, mas vocês sabem o que eu vou dizer. Not only you don't give me my paycheck, Romans 14, to my own master I stand and fall. Não só vocês não me pagam, mas Romanos 14, na frente do meu próprio mestre, eu fico de pé ou eu caio. He knows that I'm not wrong. Ele sabe que eu não estou errado. And I hope and pray that my brethren, again, to preface my remarks, I love my eschatological covenant brethren. They gave me the final missions of my life after 2 heart attacks. I'll be forever grateful. E de novo, para prefaciar os meus remarques para os meus irmãos e irmãs do preterismo completo, eu amo meus irmãos do preterismo completo porque eles me deram minha última missão, a última fase da minha vida. Eu amo eles com palavras que não dá para explicar. But that doesn't mean that their camp under the tents of Achan have some forbidden things. Mas isso não significa que o acampamento deles nas tendas de Acã não estão tendo algo proibido lá dentro. That's right, Joshua 7. That's right. Exatamente, Josué 7, Now exatamente. put up the Hebrew. I'm going to prove to you what I'm saying. Agora vamos olhar o hebraico, vou provar para vocês o que eu estou dizendo. And I'm going to read you the whole thing. And I don't care if you know Hebrew, just sit there and take it. E eu vou ler para vocês o negócio inteiro. Não importa se vocês não falam hebraico, só escuta e senta aí. Because Al-Yahusha is a Hebrew, the race was Hebrew, the prophets were Hebrews, and if you start with the Greek in 1 Corinthians 13, you need to be corrected with the Hebrew. Porque o nosso Mashiach era hebreu, a nossa nação era hebreia, a nossa etnia é hebraica, e se vocês começarem pelo grego, vocês vão estar errados. Actually, I'm going to make it easy for you. Somebody open a microphone. Can you open a microphone without causing interference? Nehemiah? Can you open that mic without causing interference? Your mic. I'm going to read Hebrew and you're going to read English. Either that or somebody stand behind me. Then stand behind me and read the English. Somebody stand behind me. Yeah, but you're going to need 1 Corinthians 13. No. Use a King James or an NIV. I don't want to be accused of using a private Bible. Eu não quero ser acusado de usar uma Bíblia privada. Vamos ver aqui. No, you got to stand behind me. You need Rifki, can you go get a King Jimmy, please? It's off the shelf. This is very important. If it wasn't important, I wouldn't move these pieces. Isso aqui é muito importante. Se não fosse, eu não moveria essas peças. We are those pieces. We're chess pieces. Nós somos essas peças de xadrez. You go there, I'll go here, she'll go there. It's like you're a queen, I'm a king. Checkmate. We're about to do some checkmate. Vamos fazer checkmate aqui. You don't have to turn there, right? We can find it. Vocês não precisam ir lá, a gente consegue encontrar. You guys want to fight over who's going to read? Vocês querem brigar sobre quem que vai ler? Okay, stand behind me then. Okay, let's go quick. Turn to 1 Corinthians 13. 1 de Coríntios 13. This is the King Jimmy. Do you want me to translate, sir? Once they do the English? Why do I need to hang on? You told me you were ready. Do you want me to translate while they read the English? I want you to translate everything. All right. I want you to translate till you have no teeth left. That's going to take a while. Im bilshonot anashim. Go ahead, Rifki. One verse at a time, right? Let me read the whole thing. Im bilshonot anashim u'melachim adaber ve'en bi ahava hayiti kenechashet hama o ketzaltzal teruah. Okay.
Though I speak with the tongues, Stand over here. That's where the mic is. though I speak with the tongues of men and angels, and have not charity or love, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um símbolo que retine. ואם תהיה לי נבואה ועדה כל הסודות וכל הדעת ואם תהיה לי אמונה רבה עד להעתיק הרע ממקומם ואין בי אהבה הייתי כאין. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not love, I am nothing. Se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Make the Hebrew bigger, please. ואם אחלק את כל הוני ואם אתן גופי לשרפה ואין, if I give my body to be burned, ואין בי אהבה, כל זאת תולני. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not love, it profits me nothing. Se eu der aos pobres tudo que possuo, entregar o meu corpo para que seja queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. האהבה מרחת אף ועשה חסד, האהבה לא תקנה, האהבה לא תתפאר ולא תרומם. Love suffers long and is kind. It does not envy. Love vaunteth not itself, or is not puffed up. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Verse 5. 5. לא תעשר דבר תבלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתרמר ולא תחשב הרעה. It does not behave itself poorly. It does not seek her own, is not easily provoked, and does not think of evil. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. לא תשמח בעוולה כי אם האמת תשמח. 6. It does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verse 7, go ahead. את כל תישא, את כל תאמין, את כל תקווה, את כל תסבול. It bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. תסבל, see? סבלנות, סבל, תסבל. Now here's the key, we're coming to the keys, verse 8. Nós estamos chegando nas chaves, versículo 8. והאהבה לא תיבול לעולם, אבל הנביאות תתבלנה והלשונות תכלנה והדעת תיבטל. Love never fails, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Verse 9. Versículo 9. כי קצת הוא שידענו וקצת הוא שבאנו, שניבאנו. For we know in part and we prophesy in part. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Now here it is, right here, verse 10. Agora está aqui, ó, versículo 10. וכבוא התמים אז עבור תעבור הקצת. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Quando, porém, vier o que é completo ou perfeito, o que é em parte será deixado para trás. There's the problem. Tá aqui o problema. Let me read verse 10 word for word in the English. Deixa eu ler o versículo 10, palavra por palavra em inglês. From the Hebrew. Do hebraico. Maybe you can highlight this, Nehemiah. Start in verse 10. First word. V'kavo, and when comes. E quando vier. Next.
Hatamim, the mature ones, Os maduros, not the perfect one, Jesus. não o perfeito Jesus. To me, somebody. There's no definite article here. The perfect one, a perfect one. It is plural. Hatamim. Não tem artigo definido singular, é plural. Tamim, tamiam, é plural. Tamim means the pure and mature ones. Tamim significa os puros e os Right? maduros. What is the singular? Tam. Yes. Qual é o singular? Tam. What is the plural? Qual Tamim. o Tamim. Tamim. So who are the ones who are coming to maturity? Então, quem são aqueles que estão vindo à maturidade? Hatamim. Tamim. This has nothing to do with the coming of Yahusha in 70 AD. Isso não tem nada a ver com a vinda de Yahusha em 70 AD. Until maturity comes, we are not going to see him face to face. Até que a maturidade chegue, nós não veremos face a face. But when maturity comes and we graduate and at death we enter the New Jerusalem, maturity will have come, our race will be finished, and then we will see him face to face. Mas quando a maturidade chega, quando chega a nossa perfeição na nova Yerushalayim, então nós não precisaremos mais das coisas ancestrais, porque nós teremos amadurecido e conseguiremos vê-lo na nova Jerusalém, face a face. Verse 11. Versículo 11. כאשר הייתי עולל כעולל דיברתי, כעולל הגיתי, כעולל נשביתי, וכאשר הייתי לאיש, הסירות דברי העולל. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, Became a man, I put away childish things. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. so when are you going to put away all the childish things, all the gifts of the Spirit? When you're in his presence, how many of the gifts of the Spirit will you need? None. How many of the gifts of the Spirit will cease? All of them, because you don't need them anymore. You grew up and you crossed the finish line in the New Jerusalem. Quando você chegar na frente dele, quantos dons durou Until você vai then, we precisar? needed every Shabbat. Quando você chegar na frente dele, quantos dons durou que você vai precisar? Quantos milagres você vai ter que fazer? Nada, nenhum, porque você vai estar na frente dele, você não vai precisar mais usar nada disso aqui. Todo Shabat nós ainda precisamos deles. 12. 12. כי גאת מביטים אנחנו במירה. Circle that word in verse 12 in Nehemiah. That will be the 1, 2, 3, the fifth word in verse 12. There it is, mirror. Aqui, ó. Mem, resh. Is this crazy or what? Mem. Yes, darling. In Spanish, the word mirar means to see. To see, mirar. All languages come from Hebrew. Todas as línguas vêm do hebraico. So it says what we see through a mirror. Ba, remember we learned that yesterday, in Bagoyim. Yahuwah would be in the nations attacking Jerusalem. Remember, we learned that yesterday. It's the same bet prefix. Lembra que a gente aprendeu sobre o prefixo bet ontem? Bagoim, Yahweh lutaria dentro das nações contra Yerushalayim, que é ba mirá. Nós olhamos dentro do espelho, Like we learned yesterday. como a gente aprendeu ontem. So anachnu, when we ba mirah, when we into the mirror gaze, Então, anachnu ba mirá, quando nós no espelho olhamos, ubichido az panim al bechidot ve'az, meaning partially, chedot ve'az, but then panayim al panayim. Look, circle that last three words of 12. Last three words, panayim al panayim. So where does Yahusha live? onde que Yahusha vive? On the clouds? No. Nas nuvens? Não. He lives in the New Jerusalem. Ele vive na nova Yerushalayim. So when are we going to be mature enough to see him face to face? E quando que nós seremos maduros o suficiente para vê-lo face a face? When we enter the New Jerusalem, not in 70 AD. Quando nós entrarmos na nova Jerusalém, não em 70 AD. Yes. Now I'll read verse 13. Agora eu vou ler o versículo 13. Want me to read the English? Go ahead. Okay. For now we see through a glass or mirror darkly, and then face to face. Now I know in part, but then I shall know even as also I am known. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Verse 13, Ka'at Yodea ani ketzato ve'az kasher nodati ada af ani. 14, Ve'ata shloshesre ta'amdu. From these, 3 will stand, meaning they will be ongoing in heaven. These 3, even when we're mature and we see him in the New Jerusalem, these 3 will remain. Ta'amdu, that's from the Hebrew word la'amod, or to stand. Aqui, esses três aqui permanecerão. Isso aqui é Tamdu, vem de Ta'amod. Esses 3 permanecerão, tanto aqui quanto na Avi Yerushalayim. Eles são perpétuos. So even when we get to heaven, when we don't need the gifts, Mesmo quando chegarmos nos céus e não precisarmos dos dons, until we're in heaven, we need these gifts, and these gifts are for today. até chegarmos nos céus, nós precisamos desses dons, e eles são para hoje. So the full preterists gave us a lot, but they got this wrong. Então, os preteristas completos nos deram muita coisa, mas eles erraram aqui. Now there are some preterists, and I spoke to the teacher that you saw yesterday. He believes the correct way. E há um preterista completo que ele ensinou a gente ontem. Eu falei com ele, ele acredita da maneira correta. But far too many believe that the gift ceased in 70 AD. Mas muitos deles acreditam que isso cessou em 70 AD. We see clearly that the gifts are needed until we see him face to face. Nós acreditamos que esses dons são necessários até que nós consigamos vê-lo face a face. And then Shaliach Shaul concludes with this. E aí o Shaliach Shaul conclui da seguinte forma. Now these 3 remain: Agora esses 3 permanecem. faith, hope, Fé, and esperança love. e amor. Vehagdolah, circle that 4 words from the end, on the bottom. Vehagdol, big, and the Vehagdolah, The greatest. Shebehen, and the greatest, the biggest among these 3, faith, hope, and love, is Ahava. E o maior desses 3, entre fé, amor e ahavá, é o ahavá. So this is the way we summarize from the Hebrew. E é assim que nós resumimos do hebraico. All the gifts must continue to enable us to have power, Todos os dons têm que continuar para nos habilitarmos a termos o poder. because we are in a process. Porque nós estamos em um processo. What comes is the end of the process, O que vem é o final do processo. not the coming of Yahusha. Não a vinda de Yahusha. What comes is the end of the process that we are now in progress of. Uma vez que nós chegamos na perfeição, nós alcançamos o que estamos no processo de progredir agora. And we know this for a fact because look at the context. E nós sabemos por fato, porque olha o contexto. It's talking about when I was a child. Isso está falando quando eu era criança. So the main focus here is the process. Então o foco principal aqui é no processo. Please put up 1 Corinthians 13:11. 1 de Coríntios 13, 11. This is not talking about Yahusha coming on the clouds of 70 AD. Você não está falando de Yahusha voltando nas nuvens de 70 AD. We're waiting for the scripture. Nós estamos esperando a escritura aqui. Look at verse 11. Olha o versículo 11. What is being spoken of here is the process. O que está sendo falado aqui é o processo. The process of maturity, O processo da maturidade which brings us to the kingdom. que nos traz ao reino. This has absolutely nothing to do with Yahusha returning in 70 AD. It has to do with us returning to him in his house where he lives, and we see him face to face, because the preterists tell us that his second coming was what? Invisible. How can anybody see his face when the second coming was invisible? Isso não tem nada a ver com a Yahusha voltando na parousia de 70 AD. Isso tem a ver quando nós chegarmos no final do nosso processo, na casa dele, na frente dele, nós veremos ele face a face. Isso não pode ter sido em 70 AD, porque o que os preteristas completos nos falam? A vinda dele foi invisível aos olhos. Como é que a gente pode ter enxergado ele face a face, então? Please highlight verse 11 on the screen. Here is what's coming. Aqui está o que está por vir. Turn to your neighbor and say, here is what's coming. Aqui tá Here is escrito. what's coming. Olha para o teu próximo e diz: aqui está o que está por vir. What's coming is you're speaking like a child.
O que está por vir é que tu fala como criança agora. You're thinking like a child. Tu pensava como criança. You're understanding like a child. Tu tá entendendo como criança. But when you become mature like Paul was mature, you're becoming a man or a woman of Yahuwah. Mas quando tu tá... como Paulo estava falando, quando tu se vira maduro, um homem ou mulher de Yahweh, finalmente, You're going to finish the process and you're going to come to see him face to face. vai terminar o processo e chegará a vê-lo face a face. Verse 12. Versículo 12. We see in the mirror dimly, but then face to face. Nós vemos no espelho de modo obscuro, mas então face a face. Now I know a little bit about him, but then the way he knows me, I will know him because I'm mature. Look at that. A maneira, agora como nós o conhecemos, é de leve. Mas então nós conheceremos perfeitamente na sua maturidade completa. Olha isso. Right now I need the gifts of the Spirit because I don't know him the way I should know him. Agora eu preciso dos dons do Espírito porque eu não conheço ele como eu deveria conhecê-lo. I know a little. We're still children maturing. Eu sei um pouco, nós ainda somos crianças amadurecendo. But then when I'm fully mature upon my graduation from this life, Mas então, quando eu estiver completamente maduro depois da graduação desta vida, I will also know him and everything about him. Like, I want that to sink in. eu conhecerei depois ele perfeitamente, tudo que tem a ver com ele, tudo que é sobre ele. You need the gifts now to know him and to operate on his behalf. Você precisa dos dons do Ruach para conhecê-lo, o que você consegue conhecer dele e operá-lo por ele, operar por But ele. when you mature and when this process comes to an end, Yahusha doesn't come, the process comes. Mas quando tu amadurece e o processo chega ao fim, não Yahusha, mas quando o processo vem, The process comes. o processo vem. And it comes to an end at the threshold of the 12 gates of the New Jerusalem. E ele chega no final da soleira dos 12 portões da Nova Jerusalém. Watch this. Dá uma olhada. Right now, Yahusha knows everything about you. E agora, Yahusha já sabe tudo a teu respeito. And you're looking at him through a mirror. Mas tu olha para ele através de um And you ever espelho. see these childish mirrors at the toy store? Já viram aqueles espelhinhos de criança, naqueles brinquedinhos? They're worse than the real mirrors. Eles são piores do que um espelho normal. For 99 cents, a child gets a mirror. The only thing you could see in there is spaghetti sauce. Por 99 centavos, uma criança pode comprar um daqueles espelhos que não dá para ver nada. You ever see those crazy child mirrors at the store? Já viram aqueles espelhinhos de criança na loja? And then you tell your grandchild, look in the mirror. What exactly are they supposed to see? Aí tu diz pro teu neto, olha no espelho, o que exatamente eles têm que ver lá? I can see more looking into a piece of aluminum foil. Eu consigo ver mais olhando uma folha de alumínio. But look at this. If you come through the process, Mas se vocês atravessarem o processo, not only will you see him face to face, não só tu o verás face a face, don't miss this. Don't miss the power of this. não perca o poder disso aqui. Don't miss the power of this. Não percam o poder disso aqui. Don't miss the power of this. Não percam o poder disso Don't aqui. miss the power of this. Não percam o poder disso aqui. Look at the end of verse 12. Olha o finalzinho do versículo 12. You will know everything about Yahushua HaMashiach. Vocês conhecerão tudo sobre Yahushua HaMashiach. Right now, you don't know everything about Yahushua because we're looking at him through a dark mirror. Agora a gente não conhece tudo sobre ele porque nós estamos olhando através do reflexo de um espelho. Does he know everything about you? Ele sabe tudo sobre ti? Say it. Does he know everything about you? Ele sabe tudo sobre ti? But the day is coming when the full process will come to a conclusion. And when the process comes to a conclusion, you will know every detail. Trinity, no Trinity, Spirit, no Spirit, angels, no angel. You will know everything about demonology. You will know everything about how he spoke his word and made the heavens and the earth. You will know everything that is within his creative word. Right now, it's just the word created the world, but then you will know every component within his creative word. Come on, somebody. Por enquanto a gente só vê as coisas através de um espelho, através de um reflexo, mas então nós conheceremos tudo a respeito dele. Trindade, falta de trindade, espírito, falta de espírito, anjos, vocês vão saber tudo exatamente que tem para saber sobre ele. Vocês vão saber tudo sobre demonologia, tudo sobre as coisas espirituais, tudo que tem a ver com a criação, porque agora a gente só consegue saber que a palavra criou todas as coisas, mas então nós veremos como a palavra fez, nós saberemos exatamente tudo que tem para saber. Quando chegamos no processo de perfeição na frente dele. Look at verse 13. Olha o versículo 13.
But even when the process comes Mas mesmo quando o processo chegar, to an end, quando ele chegar ao fim, the process comes from childhood to maturity. o processo vai da infantilidade à You're maturidade. still going to need these three gifts in the New Jerusalem. Vocês ainda vai precisar desses 3 dons na Nova Jerusalém. Not tongues, not prophecy, not healing. Não fé, não línguas, não cura. You're going to need faith Quer dizer, não profecia. Vocês vão precisar da fé, esperança and love. e amor. Because Yahuwah is faith. E Yahweh é fé. Yahuwah is the hope. Yahweh é a esperança. Yahuwah is the faith. Yahweh é a fé. Yahuwah is the love. Yahweh é o amor. So because Yahuwah is the faith, Então, porque Yahweh é a fé, because Yahuwah is the hope, porque Yahweh é a esperança, because Yahuwah is the love, e porque Yahweh é o amor, those three greatest gifts esses 3 dons, maiores dons, will remain in your new heavenly mansion. permanecerão na tua mansão celestial. Yeah. Put me back on the screen. Because those three gifts are a personification of who he is. Esses 3 dons são a personificação de quem ele é. The same way he is the way, the truth, and the life, Da mesma maneira como ele é o caminho, a verdade e a vida, he is the faith, the hope, and the love. ele é a fé, a esperança e o amor. Those are the personifications of his character. Essas são a personificação do caráter dele. They're part of him and they go everywhere he goes. Elas são parte dele e vão em todos os lugares que ele vai. So when we have the three greatest gifts, we will not need the childish gifts. Então, quando nós temos os 3 maiores dons, nós não precisaremos dos dons infantis. The childish gifts are until we reach maturity. Os dons infantis são quando nós alcançamos a maturidade. o Why fim would deles. we need a word of knowledge or a word of wisdom when we're going to be with Poppy and we're going to say, Poppy, explain. Por que nós precisamos de uma palavra de conhecimento ou sabedoria quando a gente estiver na frente do pai? A gente fala para ele, pai, me explica. Explain. Me explica. And then he'll explain. E aí ele vai explicar. You're not going to need the gift of love, hope, and faith, because the person who is faith, hope, and love abides forever in his dwelling. And now you've moved into his dwelling because the process has come to an end. Não vai precisar dos outros The dons, porque perfect has come. vai estar na frente dele, porque o perfeito veio, o processo terminou. Who is the perfect? Quem que é o perfeito? The process. O processo. It's a perfect process. É um processo perfeito. If it lands you in his house, Se te leva até a casa dele, if it lands you in eternal life, se te leva até a vida perpétua, if it lands you in the total forgiveness of sins, se ele te leva até a perdão de pecados completo, the perfect will come. o perfeito virá. The perfect will come for some of you at 90. O perfeito virá para alguns de vocês The com perfect will 90 come for anos. others of you in your 80s. O perfeito vai chegar para você, para alguns de vocês quando vocês estiverem But 80. make no mistake, Não se enganem. if you love him and are called according to his spirit, the perfect has come. Se vocês amam ele e foram chamados de acordo com o Espírito, o perfeito já veio. Now look at verse 10. When the perfect has come, Olha o versículo 10. Quando o perfeito vier, it didn't come in 30 AD and it didn't come in 70 AD. That was the perfect one. esse não foi em 30D ou 70D, aquele lá foi o perfeito. But we know this is not speaking of Yahusha, because if we read verse 11 and 12, we see a what? We see a process. Mas nós sabemos que isso Yes? não está falando da vinda de Yahusha, porque no versículo Does everybody 12 nós see vemos that? Everybody see that? Everybody see that? Todo mundo vê isso? Processo? Verse 11 and 12 is not talking about a person, the perfect one. It's talking about a perfect process that takes you from childhood to maturity. And when you become mature, you are rewarded with his face. Aqui não está falando de uma pessoa, aqui está falando de um processo perfeito, da maturidade, porque quando tu alcança a perfeição da maturidade, tu vê ele face a face. Now let's go to the Hebrew. Vamos para o hebraico agora. I'm sorry, we just did the Hebrew. Now let's go to the Greek. Vamos para o grego agora. Maybe the Greek reads different. Talvez se lê diferente no grego. You could put my document on the screen. We're going to go to 1 Corinthians 13, 9. We can do Bible Hub as a backup just in case, but let's start with my document.
Vamos começar com o meu documento aqui. 'Cause 1 Coríntios 13, 9. my document starts in 1 Corinthians 13:9. O meu documento começa em 1 Coríntios 13, 9. The next one down, please. The one under that. Yeah, make that as big as you can. We may have to go to Bible Hub, but I don't think we do because you've been following the whole chapter. Talvez a gente precise ir para o Bible Hub, mas eu acho que não precisa, porque vocês têm seguido o capítulo todo. So, verse 8 talks about prophecy will cease, knowledge will cease, tongues will cease. O versículo 8 fala que o conhecimento vai cessar, a profecia vai cessar, línguas vão cessar. I don't think we need to go over that. Let's pick it up in verse 9 in the Greek. Vamos começar no versículo 9 no grego, a gente já falou o outro. But in part we know, Mas em parte sabemos, and in part we prophesy. e em parte profetizamos. Now, watch this. Dá uma olhada. But whenever Mas quando quer que the perfect venha o perfeito, then in part ceases. o perfeito então em parte cessa. You missed that, so let's read it again. De novo. So in the Hebrew it says, when the tamim or the mature ones O hebraico fala que quando os tamim, ou quando os maduros come in entrarem, or come to the end of their journey, ou chegarem ao fim da sua jornada, the gifts will cease. os dons cessarão. Now, what about the Greek New Testament? Agora que está o Novo Testamento grego? Whenever Quando quer que the perfect should come. deva vir o perfeito, Whenever is not just 70, it's not 70 AD. Whenever the perfect comes, quando quer que, não é 70 AD, quando o perfeito vier. then the in part, the word thing is not in the Greek. Então, o em parte, porque a palavra coisa não está no grego. There's no 70 AD here. There's no Messiah here. There's nothing. All there is here is this. Não tem 70 AD aqui, não tem a Mashiach aqui. Tudo que tem aqui é o seguinte. Whenever the perfect comes, Quando quer que o perfeito vier, the partial will cease. parcial cessará. When I was an infant, I spoke as an infant. Quando eu era criança, eu falava como criança. I thought as an infant. Eu pensava como criança. And we can go to Bible Hub if we have to. E a gente pode ir para o Bible Hub se precisar. So what do we see here? Então, o que nós vemos aqui? What do we see here? O que nós vemos aqui? There's no person here. There's no definite article. Não tem pessoa aqui, não tem artigo definido aqui. It could be talking about a process. It could be talking about the weather. When the rain comes, the partial will cease. Isso aqui poderia estar falando da chuva, do clima. Quando a chuva vier, o parcial cessará. When the sun comes, the cold will cease. Quando o sol vier, o frio cessará. But it doesn't tell you what the perfect is. Mas aqui não te diz o que é o perfeito. Or does it? Ou te diz? Whenever the perfect should come, Quando quer que o perfeito deva vir, then the part will cease working. então o parcial cessará de funcionar. Again, it's the same concept. De novo, é o mesmo conceito. When the perfect completion of something, Quando a completude perfeita de algo, that's why they added the word thing, because it's not a person. por isso que eles adicionaram a palavra coisa, porque não é uma pessoa. Everybody see that? Strong's 3588. Todo mundo tá vendo o Strongs 3588? When the thing is perfect, Quando a coisa for perfeita, then will cease the part. então cessará a parte ou parcial. Well, what exactly is the perfect? O que exatamente é o perfeito? Again, verse 11 tells you O versículo 11 diz: when I was an infant, I spoke as an infant. quando eu era criança, eu falava como criança, I thought as an infant. pensava como criança. When I grew up, I put away childish things. Quando eu cresci, eu deixei de lado coisas infantis. So the then is when the process is perfected. Então esse então é quando o processo é aperfeiçoado. So everybody who says, well, I don't believe the Hebrew because I believe the Brit Hadashah was written in Greek. Okay, there it is. Então todo mundo que fala, não, eu não acredito na Brit Hadashah em hebraico porque eu acredito que ela foi escrita em grego. Beleza, tá aqui. And if you keep reading, which I'm not going to do, in verse
11 and 12, it says, when I was a child, I spoke as a child and blah, blah, blah. But when I grew up, I put away childish things. Now we see through a mirror darkly, but then face to face. It's the same concept. The perfect is not a thing. It is when the perfect should come, the part will cease. The partial process will cease. From infant to maturity will cease because the perfect process has run its course. There's nothing about a person here or the perfect. Aqui, se a gente quisesse continuar lendo, dava para fazer no Bible Hub, Sorry, mas não there is precisa. a perfect. There is the perfect. Eu falava como criança, deixei as coisas parei de falar como criança, quando eu fiquei adulto, deixei as coisas infantis de lado. Hoje a gente enxerga por um espelho escurecido, mas então veremos face a face. Ou seja, não fala aqui de uma pessoa, não fala de uma perfeita pessoa, não fala de Yahushua, não fala da segunda vinda dele. Está falando do processo. Quando nós chegamos no final do processo, quando ele corre o seu curso até o final, nós alcançamos essa perpetuidade na frente dele, face a face. Não é uma pessoa, está falando do processo pelo qual nós passamos. Quando a gente é criança aqui espiritualmente, um dia nós chegaremos à maturidade na frente dele. So to prove to you the perfect is not what most full preterists read, the perfect one. Matter of fact, most Christians read that, even if you're a futurist, right? They read that as when the perfect one comes. But I'm going to show you now, even deeper in the Greek, that it is not a person. Vou mostrar para vocês que até os futuristas, cristãos futuristas leem que quando um perfeito vier, mas eu vou mostrar para vocês no grego que não se trata de um perfeito. Eu vou mostrar mais. And I'm going to keep prophesying and talking in tongues until my journey is over, because I need all the power now. Eu vou continuar profetizando, declamando profecia, porque até a minha jornada terminar, eu preciso do poder agora. And if some folks want to have dead services with dead preachers preaching to dead congregations, that's their personal problem. Se alguém quiser aqui pregadores mortos pregando sermão morto para congregações mortas, é problema deles. Scroll up one slide, please. Same document. That word there that we just looked at for to teleo is the perfect. Aqui, essa palavra que a gente viu antes para perfeito é teleios. But it doesn't say the perfect one. Mas aqui não diz perfeito. It says the perfect, basically it says the perfect thing. Basicamente diz a coisa perfeita. Something will cease someday. Algo que é perfeito vai cessar em algum dia. When you grow up spiritually. Que dia? Quando vocês crescerem espiritualmente. Now look at that word for perfect. Olha essa palavra para perfeito aqui. In the Hebrew it is tamim, meaning what? Mature ones. No hebraico é tamim, ou seja, maduros. So if the Hebrew is mature ones, guess what the Greek must be? E se no hebraico é maduros, o que você quer falar? Guess what the Greek must be? Se no hebraico é maduros, o que você acha que é no grego? If the Hebrew is mature ones, the Greek must also be mature ones. Se no hebraico está maduros, o grego também tem que estar maduros. That is the word teleos. Essa é a palavra teleios. Which means those who have achieved the goal. Que significa aqueles que alcançaram o objetivo. Romans 10:4, Messiah is the end or the goal of the Torah, not the end, but the goal, teleos. The Messiah is the goal of the Torah, Romans 10:4, to all who trust. Romanos 10:4, o Mashiach, ele não é o fim, ele é o objetivo da Torá, o objetivo da lei para aqueles que confiam. Teleo, o objetivo. It doesn't mean end, it means goal. Não significa final, significa objetivo. What is the goal of the believer? Qual é o objetivo do crente? To finish their journey and become mature and then be rewarded face to face. Terminar a jornada e ser recompensado com o face a face. Even the Bible Hub. Até o Bible Hub. It's an adjective. É um adjetivo. It describes the condition of a man, not a definite article. The Christ, the man, Jesus, or whatever else stupid pagan name you want to use. Isso prescreve um adjetivo, uma condição, uma característica. Não é Jesus, isso, qualquer nome pagão que você queira usar. Wake up! What is an adjective? O que é um adjetivo? Characteristic. It describes a noun. Ele descreve um sujeito.
it describes a noun. Ele descreve um sujeito. The noun is the process. O sujeito é o processo. So it's describing, so it says here, look, full age. Tá dizendo aqui, ó, idade completa. A full aged man, spiritual man. Um homem completamente envelhecido espiritual. A perfected man, meaning the one who perfected or reached the end, the goal of his walk. Alguém que chegou no final, no objetivo final da sua caminhada. Teleos means the goal. Telios significa o The objetivo. goal of our walk with Yahusha is the New Jerusalem. O objetivo da nossa caminhada com Yahusha é a Nova Jerusalém. It has nothing to do with 70 AD. Não tem nada a ver com 70D. I'm going to say it 10 million times till you get it through your Baptist head or any other head. Eu vou dizer 10 milhões de vezes até vocês conseguirem entender isso através da sua cabeça batista. I see 70D in every verse. You know me. I love the return of Yahusha in the first century. But I refuse to put it here because Yahuwah didn't put it here. Vocês me conhecem, eu vejo 70D em qualquer versículo das Escrituras porque eu amo o retorno dele, mas eu me recuso de colocar aqui esse significado porque Yahweh não colocou aqui. I sure wish I could report to you and say, this is talking about 70 AD. I would love that. Eu amaria reportar para vocês e falar, isso aqui tem a ver com 70D. Eu amaria isso. But I can't do that intellectually and be honest. Mas eu não consigo fazer isso intelectualmente e ser honesto. So look what it means. It's the goal. Então é o objetivo. It's not the perfect one, individual Yahusha. Não é o perfeito individual Yahusha. Look at the meanings at the bottom. Complete. Olha os significados embaixo, completo. In moral character. Em caráter moral. Complete in growth. Completo em crescimento. So when the perfect comes, então quando o perfeito vier, that's the process of our life. Esse é o processo da nossa vida. There you go. Tá aí, ó. In Matthew 19:21, Yahushua said, if you wish to be mature or complete. Em Mateus 19:21, se vocês querem ser completos, it's the same word. É a mesma palavra. So when the goal comes, you will see his face. Porque quando o objetivo vier, vocês verão a face dele. What is the goal? What is the teleos? Qual é o objetivo? Qual é o teleios? To be one of the tamim, one of the mature ones who are ushered into his presence. Ser dos tamim, dos maduros que entram na presença dele. This has absolutely nothing to do with 70 AD. Isso não tem nada a ver com 70D. You will need every gift of the Ruach. Você vai precisar de todos os dons do Ruach. Tongues, prophecy, knowledge, miracles, healing. Línguas, profecias, conhecimento, cura. Until teleos is reached. Até que o telios seja alcançado. Turn to your neighbor and say, I haven't reached teleos yet. Olha para o teu próximo e fala, eu não alcancei o teleos ainda. Turn to your neighbor and say, we're both being honest. Olha para o teu próximo e fala, a gente está sendo honesto aqui, certo? Neither of us has reached teleos. Nenhum de nós aqui alcançou o teleos. But turn to your neighbor and say, one day, Mas olha para o teu próximo e fala, you and I eu e vocês are going to reach teleos. vamos alcançar o teleo. And then we will be rewarded E então seremos recompensados with his face. com a face dele. And until then, E até então, I need every gift. eu preciso de todos os dons. And then E então, all I need is faith, hope, and love. tudo que eu preciso é fé, amor e esperança. Because I need that faith, hope, and love. Porque eu preciso do amor, fé e Let me back esperança up on the screen to get along with my neighbor angels. para me dar bem com os meus anjos vizinhos. Tell your neighbor once the angels are my neighbor, Olha para o teu próximo, uma vez que os anjos forem meus próximos, these three remain: esses três permanecem: faith, hope, and love. fé, esperança e amor. That's how I'm going to get along with my neighbors, the angels. É assim que eu vou me dar com os meus anjos, meus vizinhos, meus anjos. That's how I'm going to get along with the immortal saints. É assim que eu vou me dar bem com os Kiddushim imortais. When my mama and my daddy were alive, glory to Yahuwah, we would fight all the time. Quando meu pai e minha mãe eram vivos, glória a Yahweh, a gente But brigava. when we reach teleos, Mas quando nós alcançarmos o Telios, we're going to get along just fine, thank nós you. vamos nos dar muito bem. Because Porque Shabbat.
Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat Shalom Israel. I'll see you tomorrow for the arms. In the ancient lands where the stories unfold, a tale of love and justice forever retold. Through the skies, on clouds so high, Messiah